Olá, meu nome é Wendel, eu tenho 17 anos e moro em Cabedelo, Paraíba. Eu participo de um projeto chamado GigaMind, que é um projeto que visa ajudar jovens a adquirirem um hábito de leitura para nos garantir um futuro melhor. O GigaMind nos pede para que possamos ler um livro por mês e publicar um vídeo por semana falando de todas as nossas experiências com essa leitura. Eu já gravei alguns vídeos, postei aqui no canal, sobre minhas primeiras impressões e conforme fui lendo, fui postando os vídeos sobre o que eu estava achando do livro. O livro que eu estou lendo é um livro chamado Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Esse é um livro feito por Stephen Covey e publicado em 1979. Ele é um livro muito interessante que traz a ideia de como você crescer individualmente e como você crescer também profissionalmente. Traz todas umas ideias desses 7 hábitos que são passos que você deve trilhar para poder se tornar uma pessoa, um pai, um familiar, um dono de empresa, um trabalhador altamente eficaz. No começo do livro, ele traz algumas ideias de como você se tornar uma pessoa independente. Porque no começo de nossas vidas, nós somos dependentes. Somos dependentes financeiros, muitas vezes dependemos do dinheiro que nossos pais têm para nos sustentar. Somos dependentes emocionalmente. Muitas pessoas dependem da opinião das outras pessoas, dependem do que a sociedade vai falar sobre ela e muitas outras formas de dependência. Os 3 primeiros hábitos, eles trazem essa ideia de como você se tornar independente, como você conseguir ministrar sua própria vida. Seguindo isso, quando você for independente, você pode almejar uma coisa maior, a chamada interdependência. A interdependência é quando vários seres que são independentes se unem e conseguem formar algo maior do que eles conseguiriam fazer sozinhos. Essa união, ela exige um trabalho, não é tão fácil, mas os resultados são bem melhores. E o que é responsável por essa interdependência são esses outros 3 hábitos, o 4, o 5 e o 6, que lhe tornam uma pessoa interdependente. Começando pelo primeiro, o hábito 4, é chamado o pense ganha-ganha. O pense ganha-ganha é uma ideia de que você tem que pensar, você deve pensar sobre princípios onde você e o outro vai ganhar alguma coisa. Existem vários modos de pensar. Tem o ganha-ganha, que é a relação entre você e o outro indivíduo, onde ambos ganham alguma coisa, ambos saem ganhando. Tem o ganha-perde, que é a relação onde você ganha alguma coisa, mas o outro indivíduo perde. Você ganha a custo da perda do outro. Tem o perde-ganha, que é aquelas pessoas mais submissas que preferem perder para que a outra pessoa ganhe. Ela sai prejudicada para que a outra pessoa possa sair beneficiada. O outro pensamento é o perde-perde. Esse é um dos piores, onde a pessoa é egoísta o suficiente para fazer algo onde ela não vai ganhar alguma coisa, mas a outra pessoa também não. Se ela não ganha, a outra pessoa não ganha. Todo mundo sai perdendo. O próximo pensamento é o ganha. O ganha é basicamente o seguinte: uma pessoa, ela almeja apenas ganhar alguma coisa. Ela almeja fazer algum contrato, alguma relação com outra pessoa, onde ela ganhe, não importando o que acontece com a outra pessoa. A outra pessoa pode perder, pode ganhar, pode não acontecer nada com ela. Essa pessoa, ela não liga. Por quê? Ela só liga para que ela ganhe. O outro pensamento é um pensamento mais avançado do pensamento que nós devemos ter, que é o ganha-ganha. O ganha-ganha ele é bem importante porque nessa relação onde você ganha alguma coisa e a outra pessoa ganha, vocês fortalecem a relação de vocês e isso você se torna uma pessoa mais confiável para a outra, podendo sempre avançar. O outro pensamento que o avançado desse é o ganha-ganha ou nada feito. O ganha-ganha ou nada feito, ele lhe traz uma liberdade maior. Porque é o seguinte,
você vai fazer uma proposta para uma pessoa onde os dois vão ganhar. Mas se não for para os dois ganhar, não vão fazer essa proposta. Porque vocês percebem que se não for para os dois ganhar, vai dar errado, né? Muitas vezes, se não fosse o ganha-ganha, partiria logo pro ganha-perde. Você sempre pensando em você ganhar. Quando conseguimos pensar no ganha-ganha, ou no ganha-ganha ou nada feito, nós conseguimos avançar para a próxima etapa, que é o quê? O hábito 5, que se chama procure primeiro entender, depois ser entendido. Esse hábito foi um dos mais incríveis que eu li, que ele mostra realmente essa ideia de que muitas pessoas, elas nunca ligam realmente para o que as outras estão falando. Elas procuram sempre ser compreendidas, procuram sempre esse objetivo de que as outras pessoas entendam elas, sem elas sequer se dar o trabalho de entender a outra pessoa. Ele traz a ideia das escutas. Para você compreender alguém, você tem que escutar o que essa pessoa está falando. E não tem só um modo de escuta. Por exemplo, tem o primeiro, que é o ignorar, onde você não escuta nada que a pessoa está falando. Você simplesmente a ignora. Tem o ouvir parcialmente, que é quando você está ouvindo ela. Você não entende o que ela fala, mas você está ouvindo. Sua cabeça está em outro canto, mas você está ouvindo, prestando atenção. O outro modo é o caçando palavras, onde você vai ouvindo o que a outra pessoa está falando, procurando algumas palavras-chave para pegar e fingir que entendeu realmente o que ela estava falando. O outro é o repetir o que a pessoa fala, onde uma pessoa vai falar com a outra e a outra simplesmente vai repetir o que ela fala, tentando demonstrar que ela entendeu o que ela falou. Esse é um modo superior aos outros que eu falei, porque mostra que você escutou o que a pessoa falou, mas você não compreendeu. O último modo de escuta é aquele que você realmente compreende. É o ouvir, se pondo no lugar das outras pessoas. Onde você ouve, você consegue visualizar as ideias daquela pessoa e você é capaz de explicar para aquela pessoa, melhor que ela mesma, o que ela está falando. Esse é o real modo de escuta, onde a outra pessoa consegue ver que você realmente prestou atenção no que ela fala e entendeu quais são os sentimentos dela. Se você consegue fazer isso, a relação de vocês dois vai aumentar muito. Porque uma pessoa que acha outra pessoa que a compreende, tende a aumentar a amizade cada vez mais. Isso pode ajudar vocês no crescimento pessoal, dentro da empresa. Se você consegue entender seu funcionário, por exemplo, você consegue ter uma relação melhor com ele, fazer com que ele trabalhe melhor. O sexto hábito é o crie sinergia. O crie sinergia é quando você consegue juntar o pense ganha-ganha e o procure primeiro entender, depois ser entendido. Quando duas pessoas estão com esse pensamento do ganha-ganha e procurando um compreender o outro, depois ser compreendido, os dois vão criar algo maior, uma sinergia, onde eles conseguirão criar algo bem maior do que eles conseguiriam realmente criar sozinhos. O Stephen, ele traz essa ideia de que a soma, matematicamente falando, 1 mais 1 é 2. Mas quando há sinergia, 1 mais 1 pode ser 3, 4, 7, 500. Essa criação de sinergia faz com que as pessoas realmente consigam alcançar resultados inesperados, maravilhosos. Isso é algo que não é fácil. Os 3 primeiros hábitos não são fáceis. Os 3 outros também não são fáceis. Nenhum deles é fácil de alcançar. E, na verdade, ninguém vai realmente conseguir dominar todos esses hábitos. Na verdade, o que você precisa é ter eles em mente e sempre procurar avançar para chegar perto desses hábitos. Porque assim você sempre vai ser um ser em transição, sempre almejando mais e sempre melhorando. O 7º hábito, ele não é algo que você tem que fazer durante todos os outros hábitos. É o hábito chamado afine o instrumento. O afine o instrumento, ele traz uma ideia de que você não pode sempre ficar focado só em coisas urgentes,
Você não pode sempre ficar só trabalhando. Você deve sempre procurar descansar a mente e ficar... porque assim você vai ficar mais disposto. Tem algumas áreas de que você pode afinar o instrumento, como a física, fazendo exercícios, cuidando da sua saúde, a mental, lendo bons livros, relaxando, dormindo. O espiritual, onde se você tiver uma religião, você pode entrar em sintonia com seu Deus. E essas são algumas formas de afinar o instrumento, onde você deve ir fazendo ao longo de sua vida para poder realmente ser um ser mais eficaz. Porque se você não fizer isso, você vai ficar só cansado, você vai se encher e não vai conseguir trabalhar da melhor forma. Esses são os 7 hábitos. Hoje eu trouxe 4, semana passada eu trouxe os outros 3. E se você conseguir seguir esses hábitos, você vai realmente conseguir ser uma pessoa eficaz. Esses hábitos eu estou começando a aplicar em minhas vidas e esse livro realmente foi incrível. A mudança que ele fez em minha vida, do modo como eu vejo a vida e todos os ensinamentos que eu pude tirar dele, muitas coisas que eu não pude trazer para o livro, porque tem muitas coisas que não dá para simplesmente falar. É um livro que eu recomendo totalmente, qualquer pessoa ler. Você acha ele facilmente. E realmente é uma grande oportunidade que o GigaMind está me dando de realmente ter esses conhecimentos para um dia eu ser um bom profissional e uma boa pessoa. Esses são os meus pensamentos sobre essa leitura que eu tive e tudo isso que eu quero deixar com vocês. Obrigado pela atenção de vocês e até o próximo mês.